O uso do véu na congregação cristã no Brasil. Porventura vocês sabem, porque as irmãs da CCB usam o véu? Existe uma prática entre as nossas irmãs que acontece desde o início da obra de Deus, desde o tempo antigo dos apóstolos, mas pouco se fala sobre isso. O assunto é o uso do véu. As irmãs usam o véu porque o Senhor tem chamado e continua chamando-na constantemente novas pessoas. Ainda que muitas irmãs já tenham conhecimento desse costume, pode ser que algumas ainda não saibam exatamente o motivo de usá-lo. Algumas podem até dizer, uso porque todas usam. Mas é importante que saibamos a verdadeira razão. A origem do uso do véu. O uso do véu vem desde os tempos dos apóstolos. Quando Deus chamou Paulo para ser apóstolo, ele o destinou a evangelizar os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. No tempo dos apóstolos, a Grécia havia dominado a região por séculos, e no tempo de Paulo, toda a Grécia estava sob domínio romano. Paulo evangelizou em Corinto, uma grande cidade portuária e movimentada, onde havia uma vida social bastante promíscua. Muitas pessoas viviam de maneira leviana, e quando o evangelho chegou ali, o Senhor chamou muitos irmãos. A obra de Deus cresceu, mas houve desafios. Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios, trazendo ensinamentos para essa irmandade. Ele observou a necessidade de as irmãs usarem o véu e fez um esclarecimento sobre isso em sua carta. O ensinamento de Paulo sobre a ordem espiritual. Na sua carta, Paulo explicou a ordem espiritual estabelecida por Deus. Deus é a cabeça de Cristo, e Cristo é a cabeça do varão, homem. O varão é a cabeça da mulher. Isso significa que há uma hierarquia espiritual. A mulher foi criada a partir do homem, pois Eva veio de Adão. No tempo de Paulo, era necessário que as mulheres de família e de vida respeitável se diferenciassem das demais mulheres que viviam de forma desregrada. A diferença se manifestava na forma de se vestirem e se comportarem. Paulo ensinou que a mulher é a glória do varão, assim como o homem é a glória de Cristo, e Cristo é a glória de Deus. O véu como sinal de poderio. Na graça de Deus, tanto homens quanto mulheres têm uma posição de igualdade diante do Senhor. Quando vão à presença de Deus em oração, não há diferença entre eles. Porém, para a mulher estar diante de Deus, ela deve ter uma distinção, o véu sobre sua cabeça. O véu não está relacionado apenas ao cabelo, mas é um sinal de poderio por causa dos anjos. Paulo ensinou que não é decente que o homem tenha cabelos compridos. Não é decente que a mulher se apresente diante de Deus com a cabeça descoberta. O cabelo da mulher foi dado em lugar do véu em sua relação com o varão. Mas diante de Deus, ela deve cobrir a cabeça com o véu. O simples fato de ter cabelos longos não representa poderio diante de Deus. O véu, sim, é o sinal que indica submissão espiritual e presença do poder de Deus sobre a mulher. O véu e os anjos. Algumas pessoas já entenderam erroneamente que o véu é por causa dos anjos caídos. No entanto, Paulo refere-se aos anjos de Deus, aqueles que servem e ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. Quando a mulher cobre sua cabeça com o véu e se apresenta diante de Deus, os anjos a veem como uma serva cheia do poder de Deus. Por isso, o véu não é apenas um costume, mas um mandamento ser transmitido pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. A simplicidade do véu. O véu não deve ser usado como um adorno ou acessório de beleza. Hoje vemos publicações oferecendo véus com pedrarias, rendas exageradas e outros enfeites. Embora isso não seja um pecado, não é essa a finalidade do véu. A única finalidade do véu é que, ao colocá-lo sobre a cabeça, a mulher esteja honrando a ordem de Deus e recebendo o sinal de poderio perante os anjos. Conclusão. O uso do véu pelas irmãs na congregação cristã no Brasil não é uma mera tradição, mas um princípio bíblico estabelecido por Deus. As irmãs devem sentir-se honradas por esse ensinamento, pois Deus lhes concedeu não apenas santidade, mas também poder diante dos anjos para apresentarem suas orações com mãos santas levantadas aos céus.
Que Deus nos ajude a guardar essa doutrina com humildade e obediência. Deus seja louvado. Amém.